A China sabe tanto disso que a base da China ter atraído a indústria do mundo inteiro para ela é que ela fez uma desvalorização pesada na moeda. O Paulo Guedes, do Bolsonaro, fez isso também no Brasil, desvalorizou o real propositalmente para tornar os produtos brasileiros mais competitivos. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. A grande mídia do Brasil não vi um veículo explicando. Todos eles como se o Trump estivesse agindo de improviso, de pirraça. Então deixa eu dizer para vocês aqui, eu vou explicar, de vez em quando eu lembro que eu sou economista. Tudo isso é parte exatamente de um plano de reindustrialização dos Estados Unidos. Então, vamos para entender. Eu vou tentar explicar de maneira bem simples. A primeira coisa que acontece com essa tarifa é que o Trump vira e traz o mundo inteiro para sentar na mesa de negociações com os Estados Unidos. A Europa não aguenta uma tarifa desse tamanho. A economia europeia não aguenta. A economia americana representa 40% do consumo global, ou pelo menos 25% do PIB global. 40% do consumo, mas 25% do PIB. Então, existe uma situação muito desequilibrada hoje. Você pega a Austrália, né? A Austrália criou uma série de proibições de importação da carne bovina americana. Aí a União Europeia, desde 97, impede e proíbe a importação, né, ou exportação para eles, de carne de ave dos Estados Unidos. O Japão taxa o arroz americano absurdamente. E aí você pega, qual é a tarifa dos produtos dos Estados Unidos aos produtos desses países? Nada, praticamente nada. Então, o que eu estou querendo dizer? O mundo inteiro cobra muito caro para as empresas americanas exportarem para esses países e os Estados Unidos deixam que o mundo inteiro exporte para si, que é correto do ponto de vista do liberalismo econômico. Mas não é justo quando não há contrapartida. Então, no final das contas, pensa que você tem uma fábrica. Você quer fabricar uma canequinha escrita Make America Great Again. Você tem duas opções. Ou você constrói a sua fábrica dentro dos Estados Unidos, e eu já vou explicar quais são os outros problemas disso, e se você quiser exportar esse produto para a Europa, você vai pagar 40% do imposto, digamos assim. A sua canequinha, que você custou $1 para produzir, você vai chegar na Europa por R$1,40. Ou pense na situação oposta. Você vai pegar essa canequinha e vai produzir ela na Europa. E quando você quiser vender para a Europa, você não vai pagar nada. E quando você quiser vender para os Estados Unidos, você também não vai pagar nada. E ela vai chegar a $1 em vez de R$1,40. Aonde você fará a sua fábrica? Exato. Fora dos Estados Unidos. Compensa então você, óbvio que a Europa não é o principal lugar, então, no final das contas, compensa muito mais você produzir na China e no Vietnã e vender nos Estados Unidos com as tarifas baixas do que produzir nos Estados Unidos e vender para a China com tarifas altas. E você não precisa ser assim, nenhum mago. Você não precisa ter ido para o MIT para você entender que esse tipo de acordo beneficia todo mundo, menos os Estados Unidos. Então, essa é a primeira razão deste plano que não tem nada de improvisado. Então agora o que acontece? Os países vêm e falam assim, poxa, Trump, vamos negociar aí, pô. Eu baixo um pouquinho a minha tarifa, você baixa um pouquinho a sua. Vamos sentar na mesa de negociação. Qual é a consequência disso? Em vários desses países você vai encontrar uma redução das tarifas e as indústrias americanas vão se tornar mais competitivas. E mais indústrias vêm para cá, para os Estados Unidos. E eu já vou explicar a segunda razão. A segunda razão de quando você faz uma coisa dessas é que você enfraquece o dólar como moeda. E aí você pode pensar, Paulo, então o Trump quer que o dólar caia? O Trump está querendo enfraquecer o dólar? Poxa, mas não é bom para os Estados Unidos ter um dólar alto?
Não. Porque, vejam, como os Estados Unidos têm a moeda que é utilizada no comércio global inteiro, todo mundo utiliza o dólar. Quanto mais comércio, mais demanda por dólar. Quanto mais demanda por dólar, quando sobe a demanda de alguma coisa, o que acontece com o preço dessa coisa? Sobe. Então, quanto mais comércio global, mais a moeda de comércio global, no caso o dólar, aumenta em relação às outras moedas do mundo. E a reserva dos outros países também aumenta, enquanto os Estados Unidos vão tendo déficits comerciais eternos e os seus produtos ficam mais caros. Então, já é ruim você ter fábrica aqui nos Estados Unidos, porque você tem que pagar tarifa para exportar para os outros países que você não paga para exportar para os Estados Unidos. Já é ruim por isso. Mas também é ruim porque a moeda deste país é uma moeda muito cara. Então, quando o seu produto que é fabricado nesta moeda, no caso o dólar, é exportado para os outros países, ele chega caro. Faça um paralelo com a China, por exemplo. Ou com o Brasil. Se você quiser fazer uma fábrica no Brasil, o seu custo de produção vai estar em real. Seu produto vai ter um custo em real. É mais barato do que dólar. Então é ruim para a indústria de um país ter uma moeda muito valorizada. É mais caro você produzir em um local onde a matriz de produção é em dólar do que você produzir na China, em renminbi ou yuan. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Ou você produzir no Brasil, em real, o que quer que seja. Então os produtos americanos ficam pouco competitivos. A China sabe tanto disso que a base da China ter atraído a indústria do mundo inteiro para ela é que ela fez uma desvalorização pesada na moeda. O Paulo Guedes, do Bolsonaro, fez isso também no Brasil, desvalorizou o real propositalmente para tornar os produtos brasileiros mais competitivos. Ou seja, se você enfraquece o dólar, essa diferença diminui e os produtos americanos se tornam mais competitivos. Então vocês entendam, é parte de um plano de reindustrialização dos Estados Unidos. Agora você pegue isso e some ao resto do plano, porque as tarifas fazem parte de um plano nada improvisado, Guga, mas um plano integrado. Porque junto a isso você tem uma energia barata, a política do Drill Baby Drill, onde você tem energia barata nos Estados Unidos. Energia é sempre um dos maiores custos de produção, derruba o preço da energia. Os Estados Unidos basicamente estão voltando à autossuficiência energética no próximo ano. Segundo, você tira uma série de legislações ambientais fajutas, burocracias e regulações que foram colocadas pelo Biden. Menos burocracia, menos custo, mais liberdade para a produção. Terceiro, o Trump está prometendo a maior redução de impostos da história dos Estados Unidos. Então a fórmula é essa: produto mais competitivo, energia mais barata para produção, menos impostos, tarifas equivalentes. Há um outro componente, que é o componente da incerteza, a tal da ambiguidade estratégica do Donald Trump, que faz com que uma pessoa que não está muito acostumada ao mundo dos negócios, a questão de estratégia, etc., ela fica assim, isso é improvisado, porque toda hora ele muda. Não, ambiguidade estratégica é uma ferramenta de incentivo. Por quê? Se você tem uma indústria e o dono da indústria começa a pensar, será que vale a pena eu agora construir uma fábrica na China ou no Vietnã? O meu principal mercado são os Estados Unidos. Será que vai ter tarifa? Mas no final das contas, o que eu faço? Bom, qual é o lugar mais seguro para eu construir alguma coisa? São os Estados Unidos. Isso faz com que fábricas saiam dos outros lugares e migrem para os Estados Unidos. Tudo isso é um plano mais do que discutido. Eu fico assim, perplexo que ninguém tenha parado para dar essa explicação que eu estou dando aqui. Ninguém, não vi em lugar nenhum.
E por que o Trump quer reindustrializar os Estados Unidos? Por 2 fatores muito interessantes. O primeiro fator é que isso traz de volta os empregos dos trabalhadores comuns, os trabalhadores de fábrica. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de blue collar, que é o colarinho azul, porque você diz que você tem os empregos de colarinho branco, que são os executivos, que usam camiseta branca, e os empregos de colarinho azul, que são as pessoas que trabalham com aquela camiseta meio Homer Simpson, que por um acaso é branca, mas eu quero dizer, né, aquela camiseta de manga curta e gola azul. Né? Foi muita moda no Brasil também, que se chama de trabalhador blue collar. E o eleitor do Trump é esse homem comum. Os Estados Unidos se tornaram o país que se tornaram graças aos trabalhadores comuns, ao Homer Simpson, que trabalhava dentro de uma usina, trabalhava dentro de uma fábrica, com isso tinha um bom emprego, tinha ali um plano de previdência, comprava a casinha dele, o carro dele e vivia o sonho americano. Os empregos das indústrias. Vem o processo de globalização, o fim da história, agora todo mundo, os Estados Unidos, o triunfo do liberalismo, deu muito certo, as empresas conseguiram produtos muito baratos, foi uma maravilha para o consumo. Quem tomou na tarraqueta? O trabalhador comum. Esse trabalhador comum ficou puto, se revoltou contra o establishment, viu as empresas enchendo o rabo de dinheiro, viu o pessoal do Foro Econômico Mundial enchendo o rabo de dinheiro, e eles falaram, aqui, chega dessa história. Nasce daí o nosso movimento nacional populista das pessoas se revoltando contra o establishment. É para estas pessoas que este plano está sendo orientado. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.